Romanos 12, 1, toda a igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito bem, Deus abençoe sua palavra. O sacrifício de Cristo é um sacrifício singular, ou seja, é único, não há como ser comparado com nenhum outro tipo de sacrifício. E esse sacrifício singular, ele foi devidamente, diríamos, profetizado no Antigo Testamento através de antitipos ou de tipos cerimoniais. Desde Gênesis, esse sacrifício foi vislumbrado, uma sombra daquilo que iria acontecer no Calvário. Todo o Antigo Testamento, um leitor observará, o ritual de sacrifício foi constante, começando com o próprio Deus sacrificando animal para cobrir a pele nua de Adão e Eva, seguindo o sacrifício de Abel e assim por diante, o de Noé e Abraão, enfim, todos os santos, Israel. Esses sacrifícios de animais eram feitos e eram sombra desse sacrifício supremo maior, que é o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício é visto como singular a partir de uma expressão bem clara no livro de Hebreus, repetido acho que 4 ou 5 vezes, que é a expressão de uma vez por todas, uma expressão grega, essa aqui é uma paráfrase, mas é uma palavra só no grego, que é uma vez, de uma vez por todas. Por exemplo, em Hebreus 7:27 diz assim: não tem necessidade, como sumo sacerdote, falando sobre Jesus Cristo, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O escritor de Hebreus, então, retrata a singularidade do sacrifício de Cristo ao dizer que ele não tem necessidade de oferecer sacrifício para ele, como o sacerdote do Antigo Testamento fazia, e ele fez esse sacrifício uma vez por todas, ou seja, ele não é um sacrifício mais repetido, necessário. E, enfim, essa expressão uma vez por todas, portanto, é um bordão do livro de Hebreus que expressa essa singularidade, essa imparidade, essa supremacia do sacrifício de Cristo que não tem rival. Além disso, dessa singularidade, é bom lembrarmos também da questão do ofício sacerdotal. Sabemos que Jesus Cristo ele tinha um tríplice ofício. Ele era profeta, rei e ele também era sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam continuamente, regularmente, incansavelmente, os sacrifícios. E toda vez que eles sacrificavam, eles continuavam em pé. Depois que faziam os sacrifícios de animais, eles se mantinham em pé, dando a entender essa postura física de que eles precisavam continuar, o trabalho deles não havia parado, eles tinham que repetir esse sacrifício de animal. Contrariamente a essa ideia, Jesus Cristo, diz o livro de Hebreus, quando realizou o seu sacrifício, sentou-se. Aponta um contraste. O ministério sacerdotal, então, de Cristo não prossegue mais. Ou seja, num certo sentido, quando ele sentou-se, e a ideia aqui de sentar é de cessar a atividade, indica que aquele sacrifício foi o único e que não havia mais necessidade de Cristo sacrificar, porque o seu sacrifício foi singular. Ele, no entanto, continua no ministério sacerdotal, eu me refiro a Cristo, não no sentido de sacrificar, porque ele foi a oferta e o ofertante. Ele se entregou a si mesmo por nós. Mas ele continua no seu ofício sacerdotal no sentido de intercessor, que é o outro papel do sacerdote. Nesse sentido, nós temos o serviço sacerdotal contínuo de Cristo. Num certo sentido, o sacerdócio de Cristo parou quando ele entregou-se a si mesmo como oferta pelo pecado.
No outro sentido, o sacerdócio de Cristo continua, porque ele é, segundo a Bíblia, o nosso advogado, paracletos, aquele que está ao lado, aquele que intercede por nós, aquele que está à destra do Pai. É tanto que João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, um intercessor, aquele que está ao lado do Pai e nos defende contra acusações de Satanás. Então, esse é uma característica do sacerdócio de Cristo. Ele se ofereceu de uma vez por todas, mas ele continua ainda intercedendo por nós. Quero agora passar ainda, estou na introdução, como o que é que isso tem a ver com nós, ou que relação há entre o sacerdócio de Cristo e o nosso. De fato, a singularidade do sacrifício de Cristo não significa, no entanto, que nós não podemos oferecer sacrifícios. É isso mesmo que eu estou dizendo, e que você escute bem. O fato de uma vez por todas Jesus Cristo oferecer a si mesmo como sacrifício supremo para nós, isso não indica que nós, povo da nova aliança, igreja, não temos que oferecer também sacrifícios. Só que o sacrifício que temos que oferecer a Ele, a Deus, não é da mesma qualidade, é absolutamente diferente do sacrifício por Cristo oferecido. Primeiro, não é de natureza material, cruento, não envolve sangue. Não é de natureza, mais de natureza espiritual. Isso é uma diferença entre o sacrifício de Cristo e o nosso. O de Cristo foi o seu próprio corpo entregue na cruz. Nós não precisamos ser crucificados, mesmo porque fôssemos, nada resolveria. E o outro objetivo do sacrifício, outra diferenciação, é o objetivo. O sacrifício de Cristo foi, teologicamente falando, expiatório, ou seja, foi no lugar de. Ele morreu em lugar de você. Ele morreu no lugar daquele que crê, do eleito. Aquele que crê é salvo porque o sacrifício de Cristo é eficaz, expia o pecado. Mas o nosso sacrifício não é expiatório. Nós não vamos sacrificar nada para ganhar alguma coisa. O nosso sacrifício não tem a ideia de troca, toma lá, dá cá, eu vou dar algo para Deus e Deus vai me dar. Não é dessa natureza. O sacrifício do crente na nova aliança não é expiatório, mas é responsivo ou de gratidão. É resposta, é fruto de gratidão, é responsivo. É por isso que a igreja, tanto no Novo Testamento, é chamada de comunidade de sacerdote. Isso é algo maravilhoso que os reformadores resgataram quando a Igreja Católica Romana entulhou e subjugou o sacerdócio cristão, impondo o sacerdócio como algo apenas dos ministros. É tanto que no catolicismo romano, o padre é chamado de sacerdote, porque de fato ele aspira ou pretende ou reclama para si a ideia de ser alguém que está tomando o lugar de você, que intercede no seu lugar. É tanto que a missa é um sacrifício. Sim, a missa é um sacrifício. E lá é chamado altar. Aqui, com licença, aqui não é altar. Tá certo? Esse pastor está no altar, eu não estou no altar. Aqui não é altar, eu não sou sacerdote, aqui não é uma missa. Tudo isso foi quebrado pelos reformadores, porque eles levantaram a bandeira do sacerdócio universal do cristão. Ou seja, eles tiraram essa ideia aristocrática, clerical, de que somente há uma pessoa que intercede, e este é o padre. Os reformadores se levantaram contra isso e disseram: não, todo e qualquer crente é um sacerdote. 1 Pedro 2,9 diz: nós somos reino de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Todos os cristãos salvos em Cristo Jesus são sacerdotes. Eles não precisam de nenhum mais. Não precisam de padre, de pastor, de quem quer que seja. Afinal, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu não posso perder a deixa, já que deu vontade de falar isso. Embora eu tenha feito essa crítica à teologia romanista, o neopentecostalismo sacerdotalizou os seus ministros, sim. Sim.
Ou seja, muitos dos neopentecostais, dos pastores, bispos, apóstolos, essa turma toda, arrogam para si a ideia de que são sacerdotes, de que vão orar nos montes, de que vão fazer isso, que vão brigar por você, que vai lutar por você. Isso é tirar de você o sacerdócio que você tem e colocar, obviamente, com interesses econômicos, essa prerrogativa para ele. Então, essa crítica vai tanto para o catolicismo como para o meio evangélico, obviamente deturpado. Mas nós somos cristãos e nós temos o sacerdócio universal. Todo e qualquer cristão verdadeiramente é um sacerdote. Eu queria ouvir um amém. Amém. Isso é alegria. Você é um sacerdote. E, portanto, se você é um sacerdote, você tem que oferecer. Tenha medo não. Sacrifício. Sim, sacrifício. Se você é um sacerdote, como a Bíblia diz que você o é, então você deve oferecer sacrifício a Deus. A pergunta é, que sacrifícios espirituais nós, povo de Deus, devemos oferecer a Deus? E aí vai ser minha série. Hoje eu só vou falar de um, e o Ricardo vai apontar todos para você vislumbrar o que a gente vai pregar no ano que vem. Ofereça a Deus seu, ofereça a Deus seu, ofereça a Deus sua, ofereça a Deus seu coração, ofereça a Deus suas boas. Isso para um protestante é quase uma agonia, né? Boas obras para espírita, para católico, protestante não faz boas obras. Gosto protestante é fé. Vamos ver isso. Ofereça a Deus sua vida até. Ofereça a Deus sua oferta missionária. Cada ponto desse tem um texto que eu vou basear. E eu vou mostrar que isso é uma oferta legítima do Novo Testamento, oferta espiritual que você deve oferecer a Deus. Para iniciar essa série, hoje eu vou falar apenas a primeira. Ofereça a Deus seu corpo. Ofereça a Deus seu corpo. Se você é um sacerdote, e de fato você o é, então uma das ofertas, um sacrifício que você deve realizar a Deus é ofereça a Ele seu corpo. Isso está baseado no texto que nós lemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereça a Deus seu corpo. Rogo-vos é a expressão inicial desse texto introdutório de Paulo. Rogo-vos. Essa expressão, amados, é uma expressão que denota uma tensão muito interessante, muito sedutora do apóstolo. Rogo-vos é uma expressão que denota tanto autoridade como paternidade. Pode indicar uma questão de exigência, de dever, de ordem. Ou seja, o apóstolo está ordenando que você ofereça a Deus seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, a palavra pode indicar um pedido. Sim, um pedido. Uma ideia de uma solicitação, um clamor, uma súplica. Portanto, a ideia pode ser ambas. Está ali incluído tanto uma súplica, rogo-vos, como uma ordem. Sim, rogo-vos, exijo de vocês. Tanto está uma ordem paternal, filho, faça isso, como um pedido maternal. Filho, faça isso. Amor e autoridade se misturam nessa introdução. É claro de apóstolo Paulo isso. Ele é quase um pedido. Tem pedido que quase é uma ordem, né, irmãos? Você não pede, você manda. Aqui está essa introdução. E depois desse aposto rogo-vos, Paulo então entra com a expressão irmãos. Portanto, o sacrifício que nós devemos oferecer, que é o nosso corpo, é um sacrifício de toda a comunidade. Não é uma elite, uma casta aqui espiritual. Não, é irmãos, ou seja, Paulo diz que o sacrifício que deve ser oferecido é de todos, sem exceção.
de todos os irmãos, de toda a comunidade dos salvos. O apelo, portanto, é feito ao que é regenerado, ao que é salvo, aquele que faz parte da comunidade. Portanto, aqui não é apenas o pastor que deve sacrificar o seu corpo, não apenas os líderes de ministério, não apenas os diáconos, não apenas as irmãs que fazem oração, não, é toda a igreja jovem, toda a igreja idoso, toda a igreja e qualquer pessoa sem exceção. Todos irmãos, Paulo diz. Depois de dizer, rogo-vos, pois irmãos, Paulo então dá a fundamentação do seu pedido. Pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Ou seja, toda a Bíblia há uma tensão, todo imperativo subjaz no indicativo. Ou seja, toda vez que Deus ordena, antes dele ordenar, ele fez alguma coisa. Deus nunca manda você fazer algo sem antes ele fundamentar o seu pedido ou sua ordem. Até os mesmos 10 mandamentos, quando Deus diz assim, não matarás, não furtarás, 10 ordens. Deus, antes de dizer essas ordens, ele dá o indicativo dele. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Por isso, não terás outros deuses antes de mim. Ou seja, Deus fez para depois mandar. Deus não é um Deus apenas caprichoso. Faça isso. Ele poderia ser, mas ele fundamenta a sua ordem. Quando ele diz, você não faça para mim imagem de escultura, ele diz, não faça porque eu te resgatei do Egito. Não adultere, ele diz, não faça isso porque eu te tirei do Egito. Então, todo um imperativo é precedido de um indicativo. Deus faz e depois Deus manda. E aqui está a mesma forma. Depois do pedido ou da solicitação que Paulo vai fazer, ele dá uma fundamentação, uma base, uma motivação para você ofertar o seu corpo a Deus. E que base é essa? É as misericórdias de Deus. É a consequência que nós devemos pensar, é aquilo que nós devemos considerar como resposta a essa solicitação. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que diante do que Deus fizera, e a expressão misericórdia de Deus é uma síntese de Romanos 1:11. Ou seja, Paulo está concluindo o seu raciocínio e aquilo que os comentaristas chamam a parte prática da sua carta. Paulo sempre escreve sua carta como a parte teórica ou doutrinária e a parte prática. Capítulo 12 de Romanos, ele introduz a parte prática, pastoral, bem prática mesmo para a vida cristã. E aqui então ele apresenta essa ordem prática de dedicar o nosso corpo, mas ele fundamenta essa dedicação numa doutrina que ele expôs de Romanos 1:11. E ele sintetiza essa doutrina como misericórdia de Deus. E o que foi que Paulo falou, sobre o qual ele faz esse apelo nos 11 capítulos que antecedem esse texto? Ali está todo o evangelho glorioso de Deus. Paulo vai expor de Romanos 1:11 toda a excelência do evangelho. Eu disse na classe de Romanos no Timóteo, se a Bíblia todinha fosse destruída, e se sobrasse Romanos, nós estávamos seguros e tranquilos. E eu não digo mais, se sobrasse apenas Romanos 3, de 21 a 26, ainda estávamos tranquilos, que é o centro da Bíblia ali. Paulo está aqui então apresentando de Romanos 1:11 todo o evangelho. Ele apresenta o homem é caído, pecador, depravado, indesculpável, Romanos 1:3. Depois ele introduz a doutrina da justificação pela fé. O homem é justificado mediante a fé, não por obras. Depois ele vai introduzindo a lei. E depois ele vai introduzindo a graça, o Espírito Santo, a doutrina da eleição, Israel. Ou seja, diante de tudo que Deus fez, diante da obra maravilhosa de Deus perdoar o pecador, de justificar de uma forma justa o injusto, diante da grande obra do Evangelho, diante da grande obra maravilhosa da graça, rogo-vos. Ou seja, há todo um apelo doutrinário, uma fundamentação para esse apelo ético. Foi a misericórdia de Deus que possibilitou a nossa vida eterna, a nossa salvação. Diante do que Deus fez, rogo-vos. Diante daquilo que Deus fez por nós, diante da sua misericórdia em nos salvar, dignos pecadores, rogo-vos. Aí Paulo então entra no cerne do seu pedido.
apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo tira essa expressão, apresenteis o vosso corpo em sacrifício, do Velho Testamento. É dali onde ele tira essa expressão. Porque no Velho Testamento, para um homem ou uma mulher chegar-se a Deus, carecia de ele levar 3 tipos de animais. Ou um cordeiro, ou um boi, um animal, ou um pombo, se fosse pobre. E lá ele era degolado, sacrificado e derramado o seu sangue. O sangue era aspergido sobre o ofertante, como forma pelo qual o pecador recebia ali uma espécie de imputação do pecado. Obviamente, nós sabemos que o sangue de animal não limpa pecado. Mas há uma teologia por trás, ou seja, o que está por trás é que todo pecado tem que ser justificado. Alguém tem que morrer em função daquilo que você pecou. O que está por trás é a ideia de que pecado requer morte. Pecado requer sangue. Alguém que não tem nada a ver, que era um animal, um inocente, leva a culpa do que você fez. Havia toda essa teologia. Obviamente o crente do Velho Testamento sabia que aquele animal, aquele sangue não tirava pecado, mas apontava para o sacrifício supremo, o sacrifício do Cordeiro de Deus, como João Batista dissera, o sacrifício que tira o pecado do mundo. Então Paulo não fala que ao sacrificarmos nosso corpo, nós estamos pagando o nosso pecado, uma vez que ele já pregou toda uma teologia de Romanos 1 a 11, para mostrar que o sacrifício de Cristo é o que paga. Então ele passa a dizer a natureza desse sacrifício em 4 palavras. Eu não vou aqui fazer uma exegese de todo o texto, o que me interessa é apenas essa do corpo. Mas ele diz a natureza, ou especifica, ou qualifica esse tipo de sacrifício. Ele diz, apresenteis o vosso corpo como vivo, santo, agradável a Deus. Então, o corpo, o sacrifício tem que ser de um corpo, ele tem que ser vivo, ele tem que ser santo, e ele tem que ser agradável. Esta é a natureza do sacrifício. Nós somos, portanto, sacerdotes, que movido por gratidão, ou seja, pelas misericórdias do que Deus fez por nós, devemos oferecer os nossos corpos a Deus, oferecer a Ele com todo o nosso ser. Ou seja, oferecer o nosso corpo deve ser, observa bem, irmãos, a resposta racional, como ele diz, esperada, a reação sensata, lógica, razoável, de uma compreensão do que Deus fez por nós. O que a resposta da compreensão, da profundidade do Evangelho em sua vida é indicada pela forma como você oferece seu corpo a Deus. Eu vou repetir. A compreensão da profundidade do sacrifício de Cristo está diretamente relacionada à maneira como você apresenta o seu corpo a Deus. E quem consiste esse apresentar de corpo a Deus? O que significa isso, pastor? O que é que Paulo está dizendo? Apresente o seu corpo a Deus. Ofereça seu corpo em sacrifício a Deus. É para eu ser martirizado lá na Indonésia? Sim ou não? A gente vai falar algo sobre martírio numa das exposições. Mas eu queria expor um pouquinho mais sobre essa ideia muito relevante, muito contemporânea, numa cultura que idolatra o corpo, numa cultura que exalta o corpo. Vivemos tempos onde há idolatria no corpo e precisamos ter uma ideia correta sobre isso. Consiste, então, em apresentar nossos corpos a Deus. Primeiramente, eu queria dizer que o seu corpo não é seu. Seu corpo não é seu. Eu tenho um horror àquela expressão, eu sou dono do meu nariz. Você não é dono de nada. Você não é dono de nada. Seu corpo não é seu. Se você é um descrente, também não é seu, porque Deus lhe criou.
você não tem nada, nem a vida é sua. Se você é um descrente, se você é crente, você é duas vezes, seu corpo é de Deus, por direito de criação e por direito de redenção. Paulo diz que nós fomos comprados por sangue, glorifiquemos a Deus em nosso corpo. Portanto, houve uma compra. Seu corpo estava vendido ao pecado, pertencia ao pecado, era do mundo. E então, mediante o Calvário, mediante o sangue de Cristo, Deus comprou o seu corpo. Na verdade, era dele por direito de criação, ele criou. Mas ele comprou de novo por direito, então, de redenção. Portanto, nós fomos comprados, nosso corpo é dele, pertence a ele. Seu corpo é algo importante, não pode ser desvalorizado. Para os gregos, conforme Platão dizia, o corpo era a tumba da alma. A visão oriental é semelhante. O corpo é a prisão da alma. O nirvana é exatamente fugir do corpo, escapar do corpo. A ideia de que corpo é algo intrinsecamente maligno, perverso, ruim, é algo que beira as doutrinas gnósticas do dualismo. Eu até preguei aqui quarta-feira passada, domingo passado, em que a ideia de tudo que é material, tudo que é físico, sensorial, é intrinsecamente ruim, maligno. E essa ideia, amados, embora seja gnóstica, ela ainda prevalece muito. Ela é muito forte nos nossos dias. E eu diria ainda até dentro do cristianismo. Até hoje mesmo as pessoas vivem com essa ideia de que corpo é algo ruim. É tanto que a ideia de sexo, né, é algo sempre visto como algo sujo, ruim. É algo ruim, necessariamente ruim. Não tem a sacralidade da atividade sexual, porque as pessoas ligam o físico como algo ruim. Quando estão com raiva, o que é que as pessoas fazem? Dão um murro, né? Tá, alguns, né? Tá! Por quê? Eles ficam agredindo o corpo, como se o corpo fosse responsável, como fosse uma forma de espiar o corpo, de martirizar, de pagar aquela indignação. Pessoas hoje se flagelam, né? Algumas em Barbalha tem uma comunidade que na sexta-feira da paixão pegam giletes e sobem lá, uma comunidade que se autoflagela rasgando o seu corpo, e eles acreditam que aquela autoflagelação é de uma maneira ou de outra expiatória, porque eles acham que o corpo merece ser sofrido. Nas igrejas evangélicas, por exemplo, há uma ideia um tanto quanto nesse espírito que diz assim: entregue a Deus seu coração. Não é? Você já viu isso? Inclusive a NVI faz a tradução disso. Consagre o seu coração a Deus, ofereça seu coração. Coração? Por que não corpo? Qual é o problema? Claro que o seu coração é a sede da alma, é a fonte da vida, claro que é onde procede de todas as coisas, mas não o corpo. Qual é o problema de não oferecer o corpo? Seu corpo é dele, não é seu. Portanto, ofereça a ele. Alguém poderia pensar: por que Deus está interessado no meu corpo, pastor? Pelo amor de Deus, veja bem, eu estou com excesso de peso. Meu corpo, por exemplo, com colesterol alto. Ou eu estou enrugado, pastor. Meu corpo já está todo deformado, machucado. Eu tenho dores, doente, eu estou fora dos padrões da ditadura do corpo moderno. Meu corpo é preguiçoso, é cansado, é desajeitado. Eu tenho um problema de vista, eu sou surdo, eu sou careca. Eu tenho um problema de audição. O que é que o meu corpo tem valor para Deus, pastor? Por que é que Deus está interessado em algo extremamente ruim, fora dos padrões da ditadura do corpo? Que tipo de sacrifício Deus quer? O que Deus está interessado no meu corpo, já que ele está marcado pelas deformidades? O sacrifício de nossos corpos não é um sacrifício pelo pecado, não é, mas é um sacrifício para ofertarmos a nossa vida a Deus. Não pense, portanto, que Deus não está interessado em seu corpo e ele não vai aceitar, porque você não é perfeito. Ele está interessado sim. Você não é aceito porque você é perfeito. Largue dessa ideia esdrúxula. Deus não está aqui atrás de sua perfeição, porque você foi aceito na perfeição de Cristo. É porque o sacrifício dele é perfeito é que você foi aceito.
Então não vá com essa ideia de tentar, Deus vai ficar impressionado com você, porque você está oferecendo uma coisa perfeita para Ele. Você não tem nada de perfeito para oferecer a Deus, o que você pode se agarrar é na perfeição de Cristo tão somente. O que Paulo fala, portanto, é o nosso comportamento corporal. Ou seja, a Bíblia não dá nenhum destaque ou ênfase à aparência do seu corpo. A Bíblia não está preocupada com a aparência do seu corpo, irmão. Não está. Se você ler a Bíblia, ponta a ponta, não há nenhuma ênfase, preocupação. Eu não estou aqui defendendo que você não cuide do seu corpo, que você não zele do seu corpo, que você não alimente o seu corpo, que não dê descanso ao seu corpo. Não estou defendendo isso. Eu estou contra essa ideia de abusar do corpo. Eu estou aqui dizendo que Deus não está preocupado com a aparência dele. Deus não está atrás de que você esteja com todos os rigores perfeitos em seu corpo, para que você possa oferecer a Ele esse seu corpo. Oferecer os nossos corpos a Deus não é a ideia de que Deus está olhando para Ele como se você estivesse num desfile de moda e Deus estivesse impressionado porque você é um cara sarado, sabe, nos padrões, um corpão e tal. E Deus está dizendo, ixi, esse está oferecendo o seu corpo para mim. Na Bíblia, o corpo não é significativo por causa de sua aparência, mas porque ele é um meio pelo qual você se consagra e age a Deus, e oferece a Deus a sua vida. O corpo é nos dado para nos tornar visível a beleza de Cristo. Para que Deus nos dê o corpo? Para que através dele a beleza de Cristo possa ser revelada. Através do seu comportamento corporal, Cristo seja revelado por meio do seu corpo. Deus não exige os nossos corpos porque Ele quer modelos, padrões de Miss Universo ou de Miss Mundo. Deus não está atrás disso. Ele exige o nosso corpo porque Ele quer que nós sejamos modelos de misericórdia. Creio que devemos orar para que essa geração tenha isso em sua alma. Que os nossos jovens entendam isso. Uma geração que se dedica de uma forma obstinada, quase doentia, a ter corpos sarados. Torneados, há toda uma patologia decorrente dessa paranoia, bulimia, anorexia, fruto de uma filosofia enganosa, maléfica, deletéria, obstinada, que não é bíblica. Olha, eu não saio daqui dizendo que Deus não está preocupado que você cuide de sua saúde. Eu estou dizendo que Deus está preocupado com a sua saúde espiritual acima da sua saúde física. O seu corpo vai enrugar, vai envelhecer e vai ser sepultado. E você receberá na glória um corpo glorificado. Fique tranquilo. Você vai ter o corpo mais saudável, mais perfeito do mundo. E não vai precisar de academia. Mas o seu espírito, sua alma, é extremamente importante. Apresente o seu corpo, apresentar o corpo, portanto, é um ato de adoração. Nenhum culto agradável a Deus é feito apenas interiormente. Místico. Não. A adoração é feita no corpo. Isso aqui é interessante. Eu vejo que Paulo quebra aqui um paradigma terrível. Adorar é algo místico. Adorar é ir para a igreja e louvar o Senhor. Aqui é a adoração comunitária. Mas quando Paulo diz, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, e essa expressão é do contexto de adoração, ele extrapola o ambiente sacro-religioso e coloca a adoração como estilo de vida. Ou seja, todo ato, escute bem, que você faz no seu corpo é um ato de adoração, ou não. A maneira como você usa o seu corpo é um ato de adoração, ou não. Quando você apresenta o seu corpo a Deus e usa o seu corpo para a glória dele, você está glorificando a Deus. E quando você não faz isso, você não está glorificando a Deus. Portanto, Paulo tira essa ideia de que adoração é algo místico, abstrato, e fora
do aspecto concreto. Então, quando nós estamos usando o nosso corpo, quando nós estamos usando o corpo segundo a vontade de Deus, glorificando a Deus no nosso corpo, agindo através do nosso corpo, ali há um ato de adoração. Deus está sendo glorificado, Deus está sendo adorado. Ao descrever aqueles que não temem a Deus, Paulo retrata essas pessoas usando os corpos para o pecado. Como está escrito, Romanos 3, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aí ele começa a dizer, está vendo como é que o ímpio usa o seu corpo? A garganta deles é sepulcro aberto. Olha como é que ele usa a garganta. A língua urde veneno. Veneno de víbora há entre seus lábios. A boca ele tem cheio de maldição e de amargura. E os seus pés são velozes para derramar sangue. O ímpio, Paulo diz em Romanos 3, o incrédulo usa o seu corpo para o pecado. A garganta ele profere mentira. A língua urde veneno. Os pés é rápido em derramar sangue. Não é assim que o crente é chamado a viver. Ele é chamado a resgatar da condição de um corpo que é dado ao pecado. Paulo lembra que não devemos mais oferecer os nossos membros ao pecado. Romanos 6 ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Paulo diz, não, a gente deve quebrar essa ideia que é peculiar ao ímpio. A garganta é para o pecado, a língua é para o pecado, os lábios é para o pecado, a boca é para o pecado, os pés é para o pecado. Não, nós temos que tirar essa ideia, resgatar o nosso corpo dessa ideia de que ele deve obedecer às paixões, nem oferecer os nossos membros ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas ele diz, oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros, como instrumento de justiça. Portanto, o nosso corpo deve ser resgatado para a glória do Senhor e usar o nosso corpo para a sua adoração. Então, amados, resgatemos os nossos corpos e oferecemos a Deus em santidade. Eu fiz uma frase para concluir meu pensamento. Que os nossos lábios falem o Evangelho. Amém, amados? Não fale mentira. Não saia da sua boca palavrão, palavra torpe, palavra chula. Mas palavras que edificam, palavras cheias de verdade em amor. Que as nossas línguas não despejem veneno como o ímpio faz. Mas que nossa língua seja remédio que cure as pessoas. Amém, amados? Quando uma palavra sair, que seja uma palavra que cure, que console as pessoas. Que os nossos pés andem nos caminhos corretos, na verdade, na luz. Que as nossas mãos se estendam ao abatido, se estendam ao aflito e não sonegue aqueles que precisam. Que os nossos ombros apoiem os que sofrem, os que precisam de consolo. Que os nossos braços abracem os solitários, os enfermos, os rejeitados. Que os nossos ouvidos escute o clamor dos desamparados. Que os nossos olhos voltem-se para os que sofrem e que sejam puros